Olá, olá! No vídeo de hoje, essa primeira parte, estaremos falando sobre critérios de divisibilidade. Já quero agradecer que você se empenhou em estar assistindo o vídeo e não deixe de deixar aí nos comentários o seu nome e a sua turma, tá bom? Lembrando que para estudar matemática, o que é necessário, assim, a minha sugestão é que você pegue um papel, uma folha, né? Um papel, uma coisa para você organizar o seu pensamento e exercitar bastante, porque nesta aula de hoje, para que serve critérios de divisibilidade? Bem, critérios de divisibilidade serve para te ajudar, auxiliar a fazer continhas. Continhas, contonas, enfim, contas. E aí você fala assim, mas e daí? Eu falei assim, poxa, e daí? Porque ao invés de você olhar um número e ficar fazendo várias divisões, você vai avaliar e pensar, bom, esse número só pode ser divisível por fulano, fulano e beltrano. E aí você vai ser rápido, né? Vai com agilidade. E aí eu falo para vocês outra coisa muito importante. O que me auxilia neste conteúdo de critérios de divisibilidade? Ora, tabuada. Tem que saber a tabuada. Gente, tabuada é muito importante. Muito, muito, muito importante. Então, vamos lá. Critérios de divisibilidade. O que é isso? É olhar para um número e avaliar se aquele número... esqueci. Eu sou a Elu, né? Isso. Voltamos, né? Parando palhaçada. Então, vamos. Critério de visibilidade. É você olhar um número e ver esse número é ou não divisível por fulano. Bem, quando que um número vai ser divisível por 2? Moleza. É só ele ser par. Ser par. É o suficiente? Suficiente. Se o número é par, ele vai ser divisível por 2. Só isso. É par, é divisível por 2. Acabou. E aí, seguindo aqui, o nosso raciocínio do por 2, né? Temos o 4, o 6 e o 8, que são números pares. Então, se ser por 2 é ser par, com certeza, para ser divisível por esses números, também vai precisar ser par. Então, por 4, qual é o critério de divisibilidade? Ser par e os dois últimos dígitos, tá? Dois últimos dígitos precisa ser o quê? Divisível por 4. O que isso quer dizer? Eu tenho um número de 3 algarismos. Por exemplo, aqui um exemplo. O 124. Bem, 124 é par? Ok, é par. Ele é divisível por 4? Bem, vamos avaliar só esses dois aqui, Olhando só esses dois, os últimos dois dígitos, eles estão na tabuada do 4? Sim, então todo este número é par. Um efeito aí que a gente vai apagar, isso aqui, verde. Foi. Agora, olha só. Por 6, qual é o critério de divisibilidade por 6? Bem, o critério de divisibilidade por 6, o primeiro critério a gente já sabe, ser par, porque ele é par, então precisa ser um número par. Só que vamos pensar na tabuada que eu falei que é importantíssima. Quem é o número 6? O número 6 é o 2 vezes o 3. Então, ele precisa ser par e divisível por 3. Não tem desculpa. Quem é o 6? Ora, o 6 é o 2 vezes 3. Então, ele tem que obedecer o critério do 2 e do 3. Por 8, ele é par. Então, não tem pra ninguém. Tem que ser par. E o quê? E os 3 últimos dígitos ser divisível por 8. Aí você fala assim, senhora, se for um número que só tenha 3 dígitos, moleza, de avaliar se ele é ou não divisível por 8. Se for um número que tem mais de 3 dígitos, que a gente avalia esse critério, né? Ser par. E os 3 últimos, tá? Não escrevi aqui para poder dar mais espaço pra gente. 3 últimos dígitos ser divisível por 8. Bem, moleza, né? Não vou colocar exemplo não, tá? Isso aí bateu pra gente.
Bem, quando eu sei que um número é divisível por 3, presta atenção, não é porque aqui é 3 que ele tem que ser ímpar, não tem nada a ver. O único critério é quando ele é par, o número tem que ser par também. Agora, por 3, não importa se ele é ímpar ou par. Por exemplo, o 6 é par, o 18 é par, o 24 é par, e todos eles são divisíveis por 3, tá bom? Qual é o critério de divisibilidade por 3? A soma dos algarismos ser divisível por 3. E a gente pode fazer isso quantas vezes a gente queira, contando que você repita o mesmo processo. Somar os algarismos. Aquele número ainda é um número grande? Soma os algarismos de novo. Até você ver que aquele número, o resultado da soma, está na tabuada do 3. Então, qual é o critério de divisibilidade por 3? A soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Não sei se coube aí esse por 3, mas aí foi a minha fala, tá? Qual é o critério por 3? A soma dos algarismos ser divisível por 3. E por 5? Bem, moleza. Terminar em 0 ou 5. Em 0 ou 5. E por 9? Bem, quem é o 9? Pensa no mesmo raciocínio do 6. Quem é o 9? O 9 é o 3 vezes o 3. Então, é a aplicação do critério do 3. A soma dos algarismos tem que ser divisíveis por 9. A soma divisível por 9. Não sei se deu para enxergar o finalzinho ali, tá? Mas eu falei. Outra coisa, esse vídeo aqui, essa primeira parte ficou por aqui. Não, minto, vamos falar de uma coisa importante. Dentre esses valores que eu dei aqui, temos alguns números primos. Quais? O 2, o 3 e o 5 são números primos. Por que a gente chama eles de números primos? Porque eles são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. O que significa isso? Eles não são produto de um outro número. Pensa aqui comigo. Quem é o 4? É o 2 vezes o 2. Ele é produto de outro número, 2 e o 2, ok? Quem é o 6? Ele é produto do 2 e do 3. O 8 é o produto do 2 e o 4. 2 vezes 4, 8. Agora, e o número primo? Quem é o número primo? O número primo ele não é produto de ninguém. O único número que divide o número primo é o 1 e ele próprio. Por isso que a gente chama de número primo. Aí vocês vão falar assim, Elô, e os números primos entre si? Primos entre si. Por exemplo, o 4 e o 9. Eles são primos? Não. Mas se eu perguntar para você, entre o 4 e o 9, qual é o número que divide os dois ao mesmo tempo? Só o número 1. Então, toda vez que quando eu tenho dois números e o único número que divide os dois ao mesmo tempo é o 1, a gente chama ele de números primos entre si. Pegou essa? Anota. O que são números primos entre si? Eu vou te falar. Quando eu tenho os dois números e o único número que divide eles ao mesmo tempo é o 1. Beleza? Fica aí que temos mais algumas partes ainda dessa nossa revisão.